Recebendo mais uma vez aqui nesse programa, meu amigo deputado estadual Wilson Santos, do PSDB. Deputado, seja bem-vindo mais uma vez aqui comigo. Uma hora deputado, outra hora secretário, agora deputado novamente, né? O deputado transita bem aí no executivo, tanto do município quanto do estado também. Mas hoje por uma causa importantíssima aqui, né? Porque vai estar acontecendo hoje e amanhã no Teatro Zulmira Canabarros o 3º simpósio sobre a dislexia. E o senhor há muitos anos já vem, obviamente, trazendo esse tema para a discussão aqui em Mato Grosso. O que nós podemos esperar nessa 3ª edição? Bom, primeiro, um bom dia, boa tarde a todos. Obrigado pelo prestígio da audiência. Corbelino, sempre um prazer estar com você. Prazer é todo nosso. A dislexia não é uma doença. Não é uma doença. A dislexia é um distúrbio neurobiológico, um pequeno distúrbio neurobiológico, que acaba dificultando a criança, no início da sua alfabetização, a reconhecer os símbolos, a reconhecer as letras, a ligar as letras com o fonema, com a fala. Isso não impede que a criança aprenda, desenvolva-se. Nós temos grandes nomes de artistas, de cientistas. Por exemplo, o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, ele é disléxico e é tricampeão mundial. O maior cientista do século XX, o físico Albert Einstein era disléxico. O grande pintor Pablo Picasso era disléxico. Steve Jobs, que é mais ligado aí, que é o homem que inventou aí o iPhone, smartphone, Steve Jobs era disléxico. Quer dizer, a dislexia não impede você de aprender, de crescer, de evoluir, de chegar onde quiser na vida. Mas no início do processo de alfabetização, a criança tem dificuldade com o A, E, I, O, U. É ligar o símbolo A com o fonema A. Ela tem dificuldade. Às vezes ela troca a sílaba, vai escrever, por exemplo, cebola. Ela não escreve cebola. Ela lê celabo. Quer dizer, então inverte as sílabas. E quando essa criança tem alguém que possa ler para ela, muda completamente. Quando ela ouve, ela fica perfeita. E os disléxicos, eles são, Corbelino, mais inteligentes que a média. O disléxico, ele tem um coeficiente de inteligência acima da média. Então, eu vim aqui hoje para convidar a todos interessados no assunto, a partir das 6 horas da tarde, hoje, dia 22 de maio, lá no Teatro Zulmira Canabarros, fica ali ao lado, colado à Assembleia Legislativa. O ingresso é 1 litro de leite. Se você não tiver ou esquecer, lá terá um ponto que vai vender o litro de leite. Todo esse leite será entregue ao Hospital de Câncer de Mato Grosso. Então, hoje, dia 22, e amanhã, dia 23, nas 2 noites, das 6 da tarde até as 10 da noite, nós temos um encontro com o promotor de justiça Miguel Schlecharenko. Deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu já não estou como você, lendo sem óculos. Eu preciso do óculos também. Dr. Clodoaldo Pirani Júnior. Ele é neurologista e ele foi especialista pela clínica da Universidade de Campinas. Nós vamos ter a presidente da Associação Brasileira de Dislexia. Nós vamos ter um psicopedagogo, que ele é músico, e vamos ter também uma fonoaudióloga pela Universidade Federal de São Paulo, tá? E a doutoranda do Programa de Estudos em Cultura Contemporânea da UFMT, Andréa Chagas. Então nós temos aqui só gente de altíssimo nível, que vai falar para você, para o seu marido, para o seu filho, que a dislexia não é o fim do mundo, que o seu filho não é retardado mental, não é débil mental, coisa nenhuma. Ele tem plenas condições de aprender, de crescer na vida, de se autodesenvolver, de ser feliz, de constituir uma família e de ajudar o seu país. Então a dislexia precisa ser entendida e devidamente
compreendida. E com uma capacidade de inteligência acima da média. Acima da média, né? Talvez da média. esta seja a maior dificuldade para muitos pais, entender isto, né? Aliás, o senhor também teve sancionada no dia 14 de dezembro de 2017 a lei número 10.644 e a lei 10.635, que dá, obviamente, todo o amparo. Por exemplo, a lei 10.644 institui o atendimento especializado nos cursos públicos, nos concursos públicos e também vestibulares realizados no estado de Mato Grosso para as pessoas com dislexia. O que é isso, Gorbelinho? Então, quando a pessoa comprova que ela é disléxica, ela ganha 1 hora a mais, 60 minutos a mais, quando for fazer qualquer concurso público em Mato Grosso. 1 hora a mais. Por quê? Porque a ciência orienta isso. Ela precisa de mais tempo, porque ela tem mais dificuldade em ler. Por isso, às vezes, se colocar um leitor à disposição dela, ela dispensa esse tempo a mais. Porque ela tem dificuldade em relacionar as letras com o fonema. Então, criamos essa lei. Tem uma outra lei também, a 10.635. Que institui a Semana de Identificação e Conscientização sobre a Dislexia no Estado. Principalmente sobre conscientização. Então, para tirar o medo, eu quero dizer aqui, eu vou falar pela primeira vez vou falar aqui isso. Eu urinava na cama até 12, 13 anos de idade. E a minha mãe me castigava. Eu amo minha mãe, a minha heroína, eu tenho um quadro dela, onde eu vou eu carrego. Ela me castigava até fisicamente. Até que um dia uma senhora viu aquilo e falou, mas a senhora bate nesse menino todo dia. Falou, é porque ele não tem vergonha. Eu vou com ele ao banheiro 8h30, 9 horas, esvazia a bexiga dele, ele deita, quando amanhece ele urinou na cama. Ela falou, se eu te der o nome de um médico, a senhora leva esse garoto no médico? Eu falei, eu levo. Aí ela deu o nome de um médico, até hoje eu lembro, Dr. José Guilherme. Ele tinha um consultório lá na rua 3 de junho, quase chegando ali na Isaac Povos, na Generoso Ponce. Primeira coisa, ele era um psiquiatra. Minha mãe nem sabia o que era isso. Primeira coisa que ele fez, mandou fazer um exame chamado encefalograma. Deu que eu tinha uma pequena disritmia. Aí minha mãe foi saber, porque quando eu tinha 1 ano, eu caí de cima de uma mesa de um médico de cabeça no chão. Aí tratei a disritmia, parei de urinar na cama e sou aparentemente normal. Aparentemente normal. Pude desenvolver a minha vida, pude me realizar profissionalmente, entrei na vida pública. Quer dizer, então não vai sacrificar ninguém, vai humilhar ninguém, não vai fazer bullying. A dislexia não é doença. Agora, a pessoa que tem vai conviver para o resto da vida. Ela vai conviver com esse distúrbio para o resto da vida. Mas quando a família tem conhecimento, a situação fica muito mais fácil. Então, só para relembrar a você que está nos assistindo, se você quiser anotar aí, hoje, dia 22, o palestrante será o neurologista Clodoaldo Pirani Júnior, formado em medicina pela Universidade Federal de Goiás, especialista em clínica médica e neurologia clínica pelo Hospital das Clínicas da Universidade de Campinas. Vale a pena você estar lá. E amanhã também, a partir das 18 horas, quem vai estar palestrando vai ser a professora Ana Luísa Navas, fonoaudióloga, mestre e doutora em psicolinguística e presidente do Instituto ABCD de São Paulo. Vai valer a pena você estar lá. Se você conhece algum caso parecido, convide essa pessoa, ligue para ela, avise ela, alerte ela da importância da participação hoje e amanhã, a partir das 18 horas da manhã, no Teatro do Cerrado, Zumira Canavarros, anexo à Assembleia Legislativa. Mas eu não vou deixar o senhor sair daqui. Né? Posso fazer só mais uma coisinha? À vontade. Olha, mesmo que você não tenha feito a sua inscrição, compareça. Por quê? Porque deu uma friagem em Cuiabá. E quando dá uma esfriadinha, a turma, sabe o que é? Puxa o cobertor em Cuiabá, né? Então nós temos uma previsão de que devido a essa pequena mudança no clima, nós vamos ter uma pequena desistência. Então, mesmo que você não tenha feito a inscrição, porque as inscrições foram fechadas, já chegamos a 1.000 inscrições, fechamos, pode comparecer. Nós estamos providenciando cadeiras anexas, todo mundo que chegar vai ter. O lugar é lindíssimo, é um teatro fantástico. E nós queremos que você, que tem essa preocupação, saia de lá
muito mais aliviado em relação ao seu filho, em relação ao seu ente querido. Deputado Wilson Santos, agradecendo a sua presença aqui, eu acho que essas informações são importantíssimas, é uma verdadeira prestação de serviço para você que nos assiste, mas, como eu disse, seria um desperdício deixá-lo ir embora agora, sem lhe fazer pelo menos duas perguntas que são importantíssimas, eu acho, e até podem ser esclarecedoras para o estado de Mato Grosso. A primeira é com relação à movimentação que nós estamos vendo acontecer por parte do Ministério Público aqui do estado de Mato Grosso, que, mais uma vez, ofereceu denúncia criminal relativa às operações Bereré e Bônus contra 58 pessoas, naquilo que eles apontam como sendo um esquema que teria desviado cerca de 30 milhões de reais do DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito aqui de Mato Grosso, no período de 2010 a 2016. Da Assembleia Legislativa foram citados e denunciados 7 deputados, inclusive o nome do senhor aparece entre eles. Bom, eu quero agradecer você por ter feito essa pergunta e me dar a oportunidade de esclarecer. Primeiro, eu respeito o Ministério Público, tenho feito a defesa dessa instituição em todos os ambientes que participo, mas acho que há exageros por parte do Ministério Público em algumas operações. Você pode anotar aí. Dessas 58 pessoas denunciadas, mais de 40 não vai dar nada. Há um exagero. E o senhor se inclui nessas 40? Com certeza. Qual que é a acusação sobre mim? A acusação geral é de que roubaram 30 milhões no DETRAN na gestão do senhor Silval Barbosa. O que eu tenho a ver com gestão Silval Barbosa? Eu disputei eleição contra Silval. Eu disse à sociedade mato-grossense, não vote no Silval. O Silval vai ampliar, vai transformar Mato Grosso num mar de lama de corrupção. Tudo isso está gravado nos debates que eu participei, eu falava no olho dele, olhando para ele. Não vote em você, Silval, que você representa a continuidade e ampliação da corrupção em Mato Grosso. Está aí. Ele admitiu recentemente na Câmara Municipal da capital que desviou R$1 bilhão dos cofres públicos. Não sou eu que estou acusando o Silval, é ele que admitiu que desviou R$1 bilhão. Muito bem. Dentro desse 1 bilhão que ele admite ter desviado, 30 milhões aproximadamente, segundo o Ministério Público, foram desviados no DETRAN. 30 milhões. E desse montante, diz o Ministério Público, que eu participei de R$12.600. Não são 12 milhões de reais. Não são 12 bilhões de reais. O Ministério Público me denuncia de ter participado num desvio de R$12.600. Muito bem. Foi um cheque de R$600, um cheque de R$3.000, um de R$4.000 e um de R$5.000. Essa é a acusação. Agora, eu disse ao GAECO, as minhas contas bancárias estão abertas. Prova para mim que dia que esse cheque caiu na minha conta. Nunca conseguiram provar. Não tem nenhum desses 4 cheques em minha conta. Não conseguiram. Segundo, quero dizer aqui, nunca fiz negócios com o senhor Eduardo Botelho. Nunca recebi do senhor Eduardo Botelho cheque algum na minha vida. Nem antes nem depois. Terceiro, o senhor Eduardo Botelho fez parte da empresa Santos Treinamento de agosto de 2010 até julho de 2012, durante 23 meses. Esses 4 cheques que o Ministério Público acusam de eu ter me beneficiado deles, de R$600, de R$3.000, de R$4.000 e R$5.000, esses 4 cheques que perfazem um total de R$12.600, o MP diz que eu recebi entre os meses de maio e agosto de 2015. De 2015, Corberino. Isto é, 3 anos após a saída do empresário Eduardo Botelho da Santos Treinamento. Quer dizer, não tem lógica. A história não bate. A história não bate. O que eu quero dizer é o seguinte, o Ministério Público faz um belíssimo trabalho em Mato Grosso, no Brasil, mas não pode exagerar. Comigo exagerou e errou. Ao final disto, eu vou processar o Ministério Público. Vou pedir reparação da minha imagem. Vou pedir uma indenização por danos morais que eu estou sofrendo.
o Ministério Público não prova e nunca provará que eu recebi de Botelho R$ 12.600. Absolutamente, é uma inverdade, isso não tem condições de ser provado e os meus sigilos bancários estão à disposição. Até acho que eles já quebraram isso faz tempo e nunca apresentaram estes cheques caindo da minha conta. É fácil me desmentir, Corbelino. É só apresentar, no dia tal o cheque caiu na sua conta, no dia outro caiu outro cheque, está aqui o número do cheque, o número da agência, a hora que caiu. É só mostrar, não tem prova. Qual não a é avaliação verdade. que o senhor faz da atuação do Ministério Público aqui do estado de Mato Grosso, diante de um cenário de tantas operações que estão sendo desencadeadas ao longo desses pelo menos 5 anos para cá? Muitas operações vieram à tona e traz no centro delas nomes de parlamentares aqui do estado de Mato Grosso, nome de governadores aqui do estado de Mato Grosso, secretários. Quero citar duas que não deram em nada. Duas. Uma promovida pelo Ministério Público Federal. Eu era prefeito de Cuiabá em 2009 e a chamada Operação Passenas, que prendeu o meu procurador, prendeu quase 10 empresários. Não deu em nada. Foi toda ela anulada pela Justiça Federal aqui. Quando o senhor diz não deu em nada, o senhor está querendo dizer o quê? Que prendeu todo mundo e os processos foram arquivados. Ou seja, por falta de prova, por falta de materialidade, por irregularidade, por ilegalidade. Por exemplo, deu o quê? A Passenas tirou aproximadamente, em valores atualizados, 450 milhões de reais do saneamento básico da capital. Nós havíamos conseguido, junto ao presidente Lula, um montante de mais ou menos 240 milhões, já tínhamos feito 9% das obras, era uma das capitais mais avançadas, já tínhamos aberto ruas no Jardim Vitória, no Osmar Cabral, no Jardim Araçá, no Santa Amália, estávamos licitados, as empresas em campo, trabalhando a todo vapor, e aí veio a Operação Passenas, provocada pelo Ministério Público Federal. Essa Operação Passenas prendeu um procurador da prefeitura e prendeu uns 10 empresários. Ela foi cancelada pela Justiça Federal de Mato Grosso, foi cancelada pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região em Brasília e foi cancelada pelo STJ. Quem perdeu? O Wilson Santos? Não. Quem perdeu? Os empresários? Não. Quem perdeu foi Cuiabá. Que hoje, se tivéssemos concluído esse programa, esse PAC em Cuiabá, nós tínhamos pelo menos 80% pelo menos, de todo esgoto coletado e tratado. Outra operação não deu nada. A Escola Base em São Paulo, em 94, você deve lembrar disso. Partiram para cima de uma escola de uma família japonesa, de seu Ishiura Shimada e Dona Maria Aparecida Shimada, acusaram os dois, mais 2 coordenadores e mais um motorista da van, de praticarem orgias sexuais com crianças de 4 anos de idade. A população, revoltada com as matérias, foi até a escola, apedrejou a escola, destruiu a escola, o casal de japoneses faliu, quebrou, e depois de 20 anos saíram as decisões na justiça. Depois de 20 anos, que eles ficaram 20 anos como tarados, como pedófilos, como monstros, saíram as decisões absolvendo todos eles e provando que as crianças nunca haviam sido abusadas sexualmente. Agora, deputado Wilson E aí, Santos. só para concluir, Sim. aí o juiz condenou a Rede Globo a 1.350.000 de indenização, o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e a revista Isto É. Mas agora eu pergunto, isso devolveu a paz, a honra daquela família? Não. Tem ação, tem viés político essa ação do Ministério Público? Porque nós temos aí também nessa operação... Em relação a mim, eu acho que sim. Na operação Bereré e Bônus, a participação do ex-secretário-chefe da Casa Civil, doutor Paulo Tax. Mas aí eu não respondo Porque nós por temos eles, né, visto aí o Ministério Público, parte do Ministério Público, insatisfeito com o atual governo do Estado. Pode haver. Né? Essa operação, o senhor acredita que pode ter aí também um viés político por trás para criar uma desestabilização, uma vez que nós estamos prestes a um período eleitoral? Corbelino, eu respondo por mim. Em relação a mim, essa operação foi injusta, completamente injusta, não apresentou prova nenhuma, 0 de prova. E eu desafio o Ministério Público a provar que esses 4 cheques um dia entraram em alguma das minhas contas. Certo. Eu desafio. Quebrem o meu sigilo bancário. Não existe. Agora, nesse caso meu,
estão muito mais analisando a minha figura, a minha pessoa, do que os fatos em si. Eu não tinha nada a ver com o governo Silval, pelo contrário, eu fui adversário do governo Silval. Eu fui adversário do Silval. Como é que eu ia roubar no governo Silval? Um absurdo, isso é surreal. Eu estou com o meu tempo já praticamente ali avançado ali, já estourado. Vamos falar do DEM. Tá, eu só quero, antes de terminar, mas eu peço que o senhor seja bastante objetivo aí, com relação a essa expectativa que o PSDB criou, em especial o próprio governador Pedro Táxi criou, de ter o democrata junto com eles, formando a majoritária para vencer as eleições agora de 2018. Mas neste final de semana, numa reunião dos democratas na cidade de Cáceres, parece que jogou por terra esse sonho, uma vez que Mauro Mendes ali declarou que o governador Pedro Táxi mais parece o Dunga e precisa ser trocado, assim como aconteceu na seleção brasileira. E há quem diga que o senador Jaime Campos, que é talvez o maior nome do partido hoje no estado, tenha usado a expressão estelionato eleitoral, referindo-se à caravana da transformação e ao próprio governador Pedro Táxi. Como é que vocês receberam essa manifestação do partido? Não, primeiro eu quero dizer que o Dunga foi campeão. Foi campeão em 94 pela seleção brasileira. Foi eleito o 8º melhor jogador da Copa de 94, esteve na seleção da Copa 94, então o Dunga é campeão. Coisa que o Zico não foi, o Sócrates não foi, o Neymar não foi, o Dunga foi campeão mundial, tem uma estrela no peito. Então, porque eu entendo um pouquinho de futebol. Bom, primeiro eu quero dizer que eu não acredito, quero olhar bem para a câmera, eu não acredito que o Mauro Mendes vai virar as costas para o governador Pedro Táxi. Por que o senhor fala isso? Porque eu acho que ele tem um mínimo de gratidão. Existe isso na política? Tem que existir na vida e na política também. Olha, se o Hospital São Benedito existe, é porque o governador Pedro Táxi ajudou muito. Se tem hoje 10, 15 ou 20 leitos de UTI pediátrica no pronto-socorro da capital, foi o governador Pedro Táxi que montou e paga até hoje as despesas. Se hoje a Avenida do CPA, Prainha, aqui no momento, foram recapeadas, é porque o governador Pedro Táxi fez uma parceria com o Mauro Mendes. Se o Pera 90 e outros bairros receberam asfalto, é porque o governador Táxi fez uma parceria com o prefeito Mendes. Se o pronto-socorro, que o prefeito Mauro Mendes prometeu inaugurá-lo até 31 de dezembro de 2014 e não conseguiu inaugurar, certo? E quem vai inaugurar é o governador Pedro Táxi, que está bancando quase 70% da construção do hospital e pronto-socorro municipal da capital. Então, diante de tudo isto aí, das reuniões que o Pedro Táxi fez para o Mauro, dos arrastões que o Pedro fez para o Mauro, para que o Mauro fosse o prefeito de Cuiabá, eu não acredito, sinceramente, que o Mauro, depois de tudo isto, que o governador Pedro Táxi lhe ajudou, lhe apoiou, fez parcerias, vai virar as costas para o Pedro. Então eu liguei ontem para o senador Jaime Campos. O senhor ligou para ele? Liguei para ele, tivemos uma conversa de mais ou menos 10 minutos. Ele disse: Wilson, não foi nesse tom que a imprensa está colocando. Realmente eu fiz algumas críticas pontuais. O ambiente que estava na região, muitos prefeitos, vereadores, líderes empresariais cobraram principalmente recapeamento, recuperação de MTs. Então eu fiz algumas críticas pontuais, mas longe de declarar um rompimento com o governo Pedro Táxi. E a prova disso é que os deputados do DEM, que estão lá no momento, Dilmar Dal Bosco e Eduardo Botelho, continuarão votando, apoiando e defendendo o governo Táxi. Bem, nós precisamos encerrar a entrevista, teremos muitos outros assuntos aqui para conversarmos, mas eu quero agradecer a sua presença e parabenizá-lo por estar à frente desse assunto importante que precisa ser tratado com muito carinho aqui em Mato Grosso, que é a dislexia, né? E, obviamente, quero, em uma outra oportunidade, falar com o senhor um pouco mais a respeito do bastidor político que está pegando fogo já. Daqui para frente vai só esquentar. Obrigado pela sua participação, Obrigado. viu?